Eu vim aqui hoje para a gente conversar sobre um tema relativamente novo no setor público, que se chama valor público, né? Eu atuo há muitos anos na área de governo digital, e como prática, né, como vida real, e agora pesquiso nos últimos 6 anos, agora estou finalizando meu doutorado, entendendo o que é valor público, né, que valor público é um conceito novo, aí eu queria trazer para vocês começarem, enquanto gestores públicos aí no governo de Alagoas, a começar a pensar o quanto vocês estão criando ou não, né, o valor público. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês, para a gente já ir começar a conversar de pronto e já apresentar para vocês o meu... Opa, ela estava... Já está aqui, já estava aberta, agora eu vou abrir. Aqui está ela. Bom, então a gente vai falar sobre governo digital, valor público. Primeiro, para a gente começar, a gente entender o que é esse conceito. Todo mundo está enxergando aí? Luciano, tudo ok aí, Juliano? Tudo ok, pode seguir em frente. Ok, então a gente... primeiro, para entender o que a gente... Quando a gente fala muito em governo digital, né, ou agora se fala muito em transformação digital, que são coisas diferentes, né? Aqui, para mim, para nossa papo aqui, a gente vai usar governo digital como o uso de qualquer tecnologia no setor público. Então, não é somente aquela tecnologia usada para atender a sociedade, para atender o cidadão, que é uma muito importante, né, para os serviços digitais públicos, mas também a tecnologia como um todo, que vai impactar em última instância no que a gente entrega lá para o cidadão. E aqui a gente já começa a falar desse conceito aí de valor público, porque o que acontece? Em várias disciplinas, né, o marketing usa muito o conceito de valor, gerar valor para o negócio, né, a iniciativa privada, outras disciplinas, a própria economia usa o conceito de valor econômico, e a administração pública, lá nos final dos anos 90, um professor de Harvard cria esse conceito, né, ele cria esse termo que se chama valor público, para todo aquele valor, todo aquele benefício que o governo vai estar gerando ou não, né? Porque a gente pode ter criação de valor público e não criação de valor público, né? Então, será que a gente está com as nossas ações de governo digital de fato produzindo um valor, um benefício líquido para a sociedade? Então, essa reflexão que eu queria trazer para vocês, porque aqui tem um modelo bem legal desse professor que se chama Mark Moore, que ele cria lá, ele foi convidado para criar um programa para os executivos de governo, e ele precisava, né, ensinar esses executivos, esses gestores, de como é que realmente se gerava valor, num primeiro momento, nessa visão mais de gestão pública, e lá pelo ano 2004, 2005, começa-se na área de TI também a pensar como o governo, usando a tecnologia, como é que o governo digital gera esse valor público. O que a gente tem hoje de contexto? O que os estudos têm mostrado? Isso aqui não é novidade para ninguém, aqui é chover no molhado. A gente está com essa aceleração, né, na sociedade, né, esse desafio lá fora, né, fora do governo. Agora a pandemia, os estudos também já mostram essa aceleração, então não se fala mais em transformação digital, a gente está falando agora em aceleração digital. A sociedade está acelerada e ela desafia o governo, então, a se adaptar e se transformar. Esse cidadão, ele é digital, está no mundo digital e ele está acostumado a usar as tecnologias, e ele vai exigir, sim, que o governo, o serviço público se transforme para isso. Só que a gente enfrenta o paradoxo. Isso aqui não é só no Brasil, isso aqui é os estudos no mundo. O governo digital ainda apresenta resultados limitados. O que a gente vê, o que os estudos mostram, é governos do mundo inteiro investindo maciçamente em tecnologia, mas esses benefícios reais desse investimento não estão impactando os cidadãos. Os resultados percebidos pela sociedade não são consistentes. E daí a pergunta que não quer calar: por quê? Por que não a gente investe e lá do lado de fora o cidadão não consegue perceber esses investimentos que a gente faz? Porque a gente tem pouca entrega de valor público.
Então, é importante a gente entender o que é o valor público, e aqui a gente vai falar de posições de valor público, que é naquele momento que a liderança tem que tomar uma decisão sobre o investimento, que decisão é essa que ele toma, baseado em quê? E que isso geram posições e geram resultados finais que nem sempre estão alinhados ao que a sociedade, ao que a cidadania espera da gente. Então, eu gosto muito dessa frase. Para mim, a gente poderia acabar nossa fala por aqui, tá? Porque se fala tanto em transformação digital, só que a transformação digital, ela não é uma transformação de tecnologia. Ela não é só digital. Não adianta a gente investir maciçamente em tecnologia se nós não estivermos pensando na entrega do valor público, na criação do valor público. Então, o valor público, segundo este autor, e eu corroboro com ele, né, ele deve ser o fim estratégico das nossas ações. Então, vamos entender um pouquinho melhor, então, o que é esse valor público. Então, esse aqui é o Mark Moore. Ele ficou com uma voz apagada lá em 95, quando ele escreve esse livro e cria esse estudo em Harvard. Lá naquela época estava muito forte no mundo o que se chamava a nova gestão pública, que era uma gestão muito baseada no que o setor privado fazia. Então, a gente todo tempo se comparava, o governo, com eficiência. Não é que eficiência não seja importante no governo, mas um foco muito mais em custos, um foco muito mais interno, um foco muito mais de competição, que vem da iniciativa privada, que é legítimo, e que de alguma forma não, naquela era corrente. Se vocês olharem no Brasil, eu vou mostrar uma pesquisa aqui, uma primeira parte da minha pesquisa, já demonstra que nos estados brasileiros isso continua vindo a acontecer. Mas lá em 95, quando o Moore cria esse livro, ele diz que assim, o seguinte, nós temos que temos que entender essa outra lógica, não daqueles interesses individuais, mas daqueles interesses coletivos. Porque o modelo privado, então, em vigor, que a gente estava tentando copiar nessa nova escola, uma corrente dentro da administração pública, ela buscava muito o indivíduo. Então, eu entregar valor para o indivíduo. Só que o valor para o indivíduo, às vezes, não basta. Às vezes existem interesses que são coletivos, e a sociedade só vai perceber valor se eu entregar para essa coletividade, mesmo que, às vezes, o benefício daquela ação governamental não resulte em algo, um benefício para mim como indivíduo, para eu como indivíduo, ou, né, como senso de benefício direto para mim. Então, eu posso ver que está beneficiando alguém. Por exemplo, eu posso não usar o SUS diretamente. Eu tenho condições de pagar um plano privado, então a minha saúde é privada. Mas eu consigo perceber se tem, como um interesse coletivo, se está sendo entregue valor público, por exemplo, na área da saúde. Então, isso aqui, a gente tem que entender que existe um juiz. Quem vai dizer se nós estamos entregando com as nossas ações de governo digital valor público é o cidadão. Só que quem garante essa entrega do valor público somos nós, os gestores públicos. Então, só que nós temos um grande problema aqui a enfrentar. O famoso interesse público. Todos nós sabemos, falamos tanto do famoso interesse público. Né? Nós estamos pautados pelo interesse público. Só que o interesse público, ele é controverso. Ele muda. Como o mundo está mudando, os interesses das pessoas e da sociedade também mudam. E ele é difícil de articular, porque são vários interesses que às vezes até são individuais, e nós, como gestores, estamos tentando fazer essa orquestração, né? Então, essa teoria do valor público, ela vem como um contraponto ao que eu falava antes, da tal da nova escola de administração pública. Então, os artigos científicos sobre esse tema de valor público, eles começam a aparecer fortemente de 2014 para cá. Então, por isso que ela é uma disciplina super nova, inclusive no Brasil. Para quem tiver mais interesse, existe esse livro, essa pesquisa lá do Comitê Gestor Internet Brasil, tem um artigo meu com a minha orientadora, que fala sobre valor público e como isso aqui é um resultado da minha pesquisa de dissertação, da minha
dissertação de mestrado, que fala como botar o cidadão no centro da gestão pública. Ele fala em 4 fatores direcionadores que vão fazer com que o serviço digital tenha maior probabilidade de ser adotado pelo cidadão, a adoção do serviço. Ele pode ter acesso ao serviço, até conhecer, mas ele não adota por algum motivo. E também tenho, se vocês, quem quiser mais detalhado ainda, tá? Um artigo de uma revista internacional científica em que a gente também fala sobre de como é que se dá essa adoção. Tá? Eu vou deixar depois a minha palestra aqui, quem tiver interesse para olhar. Eu vou rapidamente agora passar por uma primeira parte da pesquisa. Tá? Meu objetivo aqui hoje também, além de trazer para vocês esse conceito, quem não conhecia, ainda se é que não conhecia, porque eu começo a ser a primeira, junto com a minha orientadora de mestrado e agora de doutorado, as primeiras pesquisadoras brasileiras a trabalhar com valor público, então não é uma coisa muito conhecida, não existem artigos aqui, não existe, se fala pouco. Então mas eu já vejo movimentos em vários estados falando sobre esse tema, então o meu objetivo aqui é apresentar esse conceito, sensibilizar vocês para a importância dele, e um segundo objetivo é convidar vocês a participar de uma pesquisa para me ajudar aí a gente a mapear como o estado de Alagoas está, né, um diagnóstico para a gente ter como a gente está hoje em termos de entrega de valor público nas ações de governo digital. O que eu já tenho de pesquisa, tá? Isso não é meu, não é resultado da minha pesquisa, isso é que os estudos internacionais mostram, por isso, falar aqui com vocês, que a liderança é o principal direcionador do sucesso ou não da entrega do valor público. Por que a liderança é tão importante? Vocês que estão aqui nos escutando, que são gestores públicos e tomam decisões. Porque nós temos uma questão de valores enraizados nas nossas culturas gerenciais. E eles são das pessoas, acabam os valores, a cultura estão com as pessoas. E esse pano de fundo, ele cria valores que são, às vezes, até subjacentes, eles estão inconscientes e que geram uma ação, né, que explica por que às vezes a gente tem sucesso ou não na entrega de valor público. Então, esse aqui é um quadro bem importante, porque é um quadro do Rose, é um pesquisador dinamarquês, ele fez um estudo de 5 anos no governo da Dinamarca e ele conseguiu sistematizar para a gente as 3 grandes posições de valor público. Então, vocês, quando estão tomando decisões no seu dia a dia, de como, que ação que eu vou fazer, por exemplo, de governo digital, vocês, ora, estão privilegiando a eficiência interna, né, valores públicos como eficiência, efetividade, economia, produtividade e performance. Ora, vocês estão privilegiando a melhoria de serviços para o cidadão, então vocês estão pensando ações que vão gerar um valor público orientado ao cidadão, melhorando o nível de serviço e a qualidade de serviço para o cidadão. E horas vocês estão tomando decisão ou não na posição de valor público de engajamento, nessa terceira posição. É que vai gerar uma consulta à sociedade, a colaboração, a participação. Essas outras posições aqui, ó, que está embasando, elas são posições de valor público que embasam as outras, elas são suporte para as outras, as principais são essas 3 primeiras. Estou olhando aqui meu horário, vou passar mais rapidamente, que a gente está com pouco tempo aí, o nosso evento é até às 11. Falar rapidamente, então, dessa pesquisa, até onde foi, eu coletei os dados em 13 estados, com os gestores públicos, é uma primeira parte, eu preciso que vocês me ajudem na segunda parte, tá? A gente fez grupos focais em diversos estados brasileiros, e a gente chegou a essa conclusão, ó, que 79% do que se faz, da alta prioridade que as lideranças dão para as ações de governo digital, são para dentro, são para a eficiência administrativa, para melhorar a performance, para reduzir custos. 57%, segunda posição, é dada por melhoria de serviço, e somente 24% é dado para engajamento cidadão. Gente, isso não é muito diferente do que a gente vê lá fora. A nossa pesquisa brasileira, ela está muito parecida, apesar do discurso, às vezes, ser para o foco mais externo, entregar serviço para o cidadão ou engajar a sociedade nos problemas governamentais e co-criar com eles, na prática isso não acontece. Então, essa é a grande realidade, ainda tem um conjunto grande, o maior percentual de sem importância é para engajamento ao cidadão.
Eu vou passar aqui rapidamente, eu não vou entrar em cada item, porque a gente tem pouco tempo. Aqui eu vou deixar com vocês esse material. Então, aqui são as falas literais dos gestores públicos, dos governos. Eu não vou entrar, porque a gente tem pouco tempo. Mas o primeiro achado eu já falei. A gente ainda está no imperativo da eficiência. A gente ainda está usando muito investimento em tecnologia para dentro do governo. Não é que ela não seja importante, ela é importante, mas ela não deveria ser a primordial. O outro achado da pesquisa é que o fator político ele tem sido preponderante. Então, os gestores políticos ainda impactam muito nas decisões que às vezes deveriam ser mais técnicas, não de tecnologia, técnicas de entrega de valor público, tá? Então, eles ainda estão focando muito as suas preferências, mas não estão focando nas necessidades dos cidadãos. Isso que é o que aparece, tá? Também aparece que a economia, dentro da eficiência administrativa, a economia é a principal ênfase que se dá para investimentos em TI, em governo digital. Quando se faz melhoria de serviços, muitas vezes se faz como uma ferramenta política, muito como um discurso, né, forte, ou muito como um fator externo da mídia, como um fator bem interferindo aí nas decisões do governo. A mídia diz, aqui, ó, aqui tem fila aqui para a educação. Então, daí o gestor público prioriza um serviço digital para ali, né? E daí faz porque tem a mídia está cobrando, e não porque na sua essência ou como plano ele pensou isso. O engajamento cidadão tem baixa prioridade, tá? Então, a legitimidade do voto aparece muito forte. O gestor político, o agente político, ele entende que ele já está legitimado pelo voto, então ele não precisa mais ouvir o cidadão, que ele sabe o que o cidadão quer. Ok? Então, aqui eu não vou entrar nesse detalhe. Nós temos uma pergunta aqui do Edson, né? Ele pergunta para ti, né? Na sua opinião, como está o Brasil em comparação com outros países com relação ao valor público, né? Posso usar os dados da OECD, né? Digital Government Index, que é o DGI, como base de comparação. Edson, obrigado aí pela tua pergunta. O Brasil, ele está. Essa minha pesquisa vai. O objetivo é demonstrar como é que a gente está, né? Então, eu preciso muito da ajuda de vocês aí de Alagoas para a gente ver os estados brasileiros. Mas a gente está muito parecido com o restante do mundo, viu? Tem um discurso muito forte fora, né? De entregar serviço para o cidadão, mas a gente está muito parecido, viu? A gente lê. Eu como pesquisadora e como practitioner, sou praticante de governo digital há muitos anos, né, trabalho com isso, eu fiquei impressionada como a gente está muito parecido com o resto do mundo, assim, como ainda a tecnologia usada muito para dentro, para eficiência. Os dados da OCDE, eles estão lá, eu uso também na minha pesquisa, faço esse comparativo, acho que sempre é um norte para a gente olhar, a ONU também, a gente usa os dados da ONU, os índices da ONU, mostram que o Brasil está muito avançado em termos de serviços digitais, mas a vida real, quando a gente vai pesquisar na prática, não é bem assim como a sociedade percebe. Mas é isso aí, obrigado pela tua pergunta, Edson. Alguém tem mais alguma pergunta? Podem ficar à vontade. Muito obrigado, Edson, pela interação, né? Tem outra pergunta aqui do Victor, Karen, que é qual local se destaca na entrega de valor público no mundo? São os países referência em governo digital. Estônia, Canadá, a própria Dinamarca, que é da onde eu me baseio muito, né, no modelo lá do Jeremy Rose, né, são os países que mais se destacam. O Reino Unido se destaca bastante nessa área. A Rosaline pergunta aqui qual país, né, poderia ser copiado, né? Eu colocaria Dinamarca, eles são bem, ou então ali nos Estados Unidos, o estado de Nova York, né, eles têm um centro de pesquisa em governo e eles trabalham bastante valor público. Foi de lá que a gente começou, que a minha orientadora de mestrado fez pós-doc lá no estado, nesse centro de pesquisa que o estado, junto à Universidade de Nova York, que o estado de nova-iorquino investe dinheiro, é lá que eles começaram a estudar com mais rigor esse tema. Para fechar, né, caducado o horário, a pergunta do Celso,
Existe algum modelo de envolvimento dos gestores que não têm conhecimento, tecnologia, envolver o mesmo nas decisões e implementações dessas ações necessárias para a população? Bem legal a pergunta do Celso, porque eu falei em cultura, né, que os fatores que estão intrínsecos, é isso aí que é o resultado da minha pesquisa. A minha pesquisa vai dizer que fatores que estão intervindo, que estão influenciando a tomar a decisão dos gestores. Conhecendo esses fatores que motivam, em cima das posições, eu vou mapear esses fatores, em cima das 3 posições, nós vamos saber onde é que a gente tem que atacar. Se são esses os fatores, né? Quais são os fatores que a gente tem que atacar, que ações a gente tem que fazer, e daí eu vou também sugerir, né, achados ali de ações, para que a gente possa estar trabalhando junto aos gestores, para fazer o governo digital de forma que entregue valor público à sociedade. Perfeito. Novamente, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu horário. Eu que agradeço, sempre a discussão de vocês, da ITEC, do governo de Alagoas.